Bom dia a todos, meus amigos. Hoje nós temos uma sessão muito especial em que nós vamos conversar com o professor Fernando Capês, formado em Direito pela USP, com doutorado, mestrado, um grande, ilustre promotor, que depois foi deputado estadual e foi presidente da Assembleia e também presidente do PROCON. E é muito importante salientar que a atividade política dele ela está muito relacionada à nossa atividade médica, porque hoje a segurança pública faz parte da vida de nós neurocirurgiões. Então, nós agradecemos a sua presença, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer também, muito obrigado pelo convite. Temos uma convivência também lá na Catedral Anglicana, e é muito importante que a gente entenda hoje que a posição política do neurocirurgião dentro da sociedade é muito importante para que a gente possa melhorar as condições de trabalho e a visibilidade da nossa nação perante o mundo quanto à nossa especialidade. O que nós gostaríamos de saber, nós neurocirurgiões, qual a sua visão atual da política de segurança pública em relação à proteção dos médicos que sofrem agressão? Fui muito direto, mas agressão nos hospitais, nas UPAs, e ameaças, né? Mudou muito essa relação do médico com o paciente. Como é que... Olha, primeiro eu agradecer bastante a esse convite, parabenizá-lo pelo trabalho, pelas conquistas, né? O senhor já foi aprovado nos vestibulares da Poli, do ITA, da Pinheiros, então um exemplo, é importante para tanta gente que quer estudar, se preparar. Costumo dizer que o estudo é o passaporte para a liberdade, então a informação é tudo. E mandar um abraço ao meu amigo reverendo Aldo, que faz um trabalho maravilhoso na Catedral Anglicana. Não sei se você sabe, mas eu ajudei ele a fazer um acesso à cultura inglesa. Construímos a creche da Catedral Anglicana ao lado de Paraíso, que é a única creche, primeira creche bilíngue do país. Sim, parabéns ao Aldo. Trabalho. Bom, é o seguinte, a questão da segurança pública é uma crise generalizada, cíclica, mas que vem piorando a cada ano. Os médicos, principalmente nos hospitais da periferia, hospitais públicos, não têm proteção. Muitas vezes o médico está indo para o hospital, ele tem que ir sem o seu uniforme, o seu avental branco, disfarçado, que se ele está chegando no hospital, as gangues de crime organizado param o carro, levam para dentro da comunidade, da favela, e obrigam ele a tratar de algum bandido que esteja ferido, de algum criminoso que esteja ferido. Então, o médico hoje é até orientado a disfarçar quando ele está indo para o hospital, para não ser sequestrado, entre aspas, e levado para tratar. Porque aí, como você sabe, né, se ele não for bem sucedido, ele corre até um risco de vida, se não salvar a vida do bandido que está ferido. Isso também ocorre com os professores nas escolas da periferia, e isso é um resumo, uma síntese do crescimento do crime organizado em nosso país. Em 1993, o PCC, que é a sigla do primeiro comando da capital, eram 7 gatos pingados, 7 presos que tinham um time de futebol no presídio em Tremembé. 30 anos depois, 32 anos depois, é a maior organização mafiosa da América Latina e uma das 10 maiores do mundo. Crime organizado que ganha dinheiro com tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos para fim sexual, ou escravos sexuais, ou extração de órgãos para venda, no caso de crianças. E hoje o crime organizado ele ganha mais dinheiro com refinarias de combustível, postos de combustível, transporte urbano, público, e lava dinheiro a céu aberto. Claro, então, dentro de um contexto como esse, é preciso a gente reconhecer que os médicos, assim como toda a sociedade, é refém das organizações criminosas que atuam 24 horas por dia. Situação difícil.
situações por todo o Brasil, inclusive, de invasão dos hospitais, agressão, e em São Paulo até menos, mas por todo o Brasil, né? Que a gente pode perceber que está faltando uma segurança individual dentro do hospital e dentro das UPAs para protegerem os médicos. E assim vai também para neurocirurgião, se ele não consegue salvar algum hospital mais carente algum paciente. Quais são as medidas que você sugere para melhorar isso? Uma medida de curto prazo e medidas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo são, nos hospitais municipais, obrigatoriamente, ter uma viatura da Guarda Municipal 24 horas com os guardas armados. Eles podem estar armados, porque são cidades com mais de 500 mil habitantes, na porta de cada escola municipal e, tratando aqui do tema específico, na porta de cada hospital público municipal. Os hospitais privados eles já têm uma condição maior de manter uma segurança própria. O problema mais são os hospitais da periferia que ficam largados. Ali é obrigação do município proteger os próprios municipais e os seus prédios, os seus hospitais. Os hospitais públicos estaduais, por sua vez, obrigatoriamente é necessário o deslocamento de forças da polícia ostensiva, que é a polícia militar. Isso tem que ser garantido e o Estado tem que dar conta disso. Hoje nós temos 83 mil policiais militares para policiar todo o estado de São Paulo. Parece muito, mas você tem que dividir em turnos de trabalho, tem que ter o pessoal que tira licença, férias, que é ferido. E aí o que acontece? Em 1992, nós tínhamos mais policiais militares do que temos hoje em 2025. E o Estado está asfixiado na sua capacidade, no seu orçamento, na sua capacidade de bancar o custeio de pessoal. Então, é uma situação muito dramática em que nós precisamos tomar medidas de policiamento ostensivo e proteção de imediato. A médio prazo, tem que se investigar o crime organizado. Tem que ser feita uma investigação mais séria. Não adianta, eu estava criticando essas ações espetaculosas dos morros do Rio de Janeiro. A polícia sobe, troca tiros, sai um dano colateral e mata alguma pessoa inocente. E aí? O traficante está lá, continua ali. Então tem que ser feita uma investigação mais profunda. E aí tem que ser feito com força-tarefa. Tem que ter uma elite das forças municipais, fiscais, tem que ter da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Judiciária, Ministério Público, Receita Municipal, Estadual e Federal, e asfixiar as organizações criminosas a partir do dinheiro que elas produzem e lavam a céu aberto. E depois, claro, incomodá-las dentro dos núcleos que elas dominam. Hoje, qualquer favela que você for entrar, você é abordado nos primeiros 100 metros. Quem é você? Quando você não recebe, dá tiros. Então, são redutos que o crime organizado domina e não adianta a polícia falar, eu entro onde eu quero. Sim, entra onde você quer, com uma grande força, trocando tiros. Agora, para você entrar... Eu, quando era deputado estadual, eu fui fazer campanha numa favela no Guarujá e fui levado pelos garçons de um hotel, que eram meus amigos. E via ali as pessoas armadas, municiando pistolas. Eu falei, mas nós podemos andar até lá? Pode, que nós estamos aqui com segurança. Então, você que é o xerife daqui? Não, eu sou o traficante. Quando você está comigo, ninguém vai mexer com você. Eu falei, ô louco. Então, você veja a situação que nós hoje nos encontramos. Dentro de uma situação como essa, a gente tem que se proteger, em primeiro lugar. Quem puder se proteger, se proteja, porque o Estado é insuficiente para garantir a segurança do cidadão. Saia sem celular. Você viu no Parque do Povo, um jovem sentado na sua bicicleta, mexendo no celular, passaram 2 marginais, um deles desceu, matou, nem anunciou o assalto, matou o ciclista, pegou o aparelho celular e foi. Então, evitar sair com o celular pela manhã, tem muitas abordagens em torno de parques, sair sem absolutamente nada e mostrando ostensivamente que você não tem espaço para ter alguma coisa, porque senão você vai ser abordado e pode ser morto. Tomar cuidado com o veículo, se você quer ter um carro melhor, e o custo Brasil faz que primeiro você paga um carro bom, triplo do preço.
No Chile, você compra um Toyota mais barato que aqui no Brasil. Toyota que é produzido aqui. Mas, por causa dos encargos, impostos. Se você quer ter um carro bom, você vai ter que blindar. Ah, mas eu não concordo. Eu estou te dando um conselho pragmático. Se proteja, porque o Estado é insuficiente. Cada motociclista que passar do seu lado, você vai respirar fundo. Isso é o que está acontecendo hoje e já vem acontecendo há algum tempo. E, particularmente, dentro da comunidade neurocirúrgica, a gente percebe que é uma classe social bem diferenciada. São alvos, sem dúvida. Quanto ao carro blindado, parece que já é fato, é importante. Agora, em relação às pessoas terem o CR com armamento, que agora não pode ser mais a 9mm, nada disso, tem que ser um calibre não militar, mas que ajuda teoricamente. Qual é a sua opinião sobre o armamento, não ter 30 armas, mas ter aquele armamento defensivo na sua casa ou no... Eu vou dar um conselho profissional. Eu sempre tive arma. Se você vai ter uma arma dentro da sua casa para você se proteger, primeiro tome cuidado, não mostre para os filhos, para a criança, não costuma a criança mexer com arma e deixa num local inacessível, onde só você sabe. Portas, hoje se você mora em apartamento, a porta do elevador, a porta de serviço tem que ser blindada e a porta do social você tem os códigos de acesso. Para você chegar, tem que fazer aquela combinação de números. Cuidado se você vai andar armado na rua. Muito cuidado. Porque o marginal ele tem o elemento surpresa. Se você está armado, a sua atenção deve ser redobrada. 2 delegados de polícia foram mortos recentemente, porque quando o marginal chega e vê e percebe que você tem uma arma na cintura, ele vai atirar. Ele vai atirar porque a primeira presunção dele é que você é policial. Ele vai atirar para matar. Então, você andando armado, você não pode se permitir sofrer o elemento surpresa. Eu não ando mais armado, porque se eu vou ter a condição de reagir e matar o meu agressor, se fosse 100% garantido que eu conseguiria fazer isso, tudo bem, mas não é. Na mais das vezes, todo mundo tem seus minutos de distração. Eu, quando ando na rua, olhando o tempo todo, o motociclista para, eu estou vendo se ele vai parar a motocicleta, porque eu tenho o elemento surpresa. Eu o surpreendo, não ele me surpreende. Mas se você vai andar armado, é preciso um treinamento muito específico. Não adianta treinar com tiro parado, tem que ser treinamento dinâmico e você tem que estar habituado a fazer isso. Você vê, quando o policial militar que está fazendo isso diariamente é abordado, normalmente eles reagem com sucesso, mas precisa de um treinamento muito grande. Então, se você não tem treinamento, a arma vai lhe dar só uma sensação falsa de segurança. É esse alerta que eu preciso fazer. Perfeito. Inclusive tem que estar treinando. Hoje, para manter o CR, você tem que ter pelo menos 10 treinos no espaço de 1 ano, né? E isso demanda um tempo que normalmente o neurocirurgião, o médico, não tem. A vida é muito corrida. Eu tenho aqui uma pergunta interessante, sempre vem à tona, de uma colega que é neurocirurgiã aqui de São Paulo, e ela gostaria de saber, porque ela está começando a carreira, como se prevenir de processos ético-profissionais, não no CRM, mas na justiça civil, criminal, como que pode proceder. E quando ela deve procurar um advogado com a notificação que vai ser demandada? Olha, é uma excelente pergunta. Eu estreitei muito os laços com o CREMESP, já na presidência da doutora Irene Abramovic, depois, na sequência, com o doutor Ângelo Vatti, e quando eu estava no PROCON. Porque nós fazemos vários encontros, também a doutora Eliandre Palermo, que é a minha dermato, inclusive me convidou para vários congressos, em que eu fazia exatamente o alerta, porque entra muita representação contra médico no PROCON.
Porque a relação médico-paciente é uma relação ditada pelo Código do Consumidor. E relações regidas pelo Código do Consumidor são muito perigosas para o prestador do serviço, porque não precisa provar ali, no caso, basta demonstrar o nexo causal. Então, o consumidor, o PROCON, no caso dos médicos é necessário demonstrar o dolo ou a culpa. No caso das empresas, não, basta o nexo causal. Mas os órgãos de defesa do consumidor são parciais, porque o consumidor é considerado a parte vulnerável na relação. Então, preciso tomar muito cuidado com o PROCON, com ações cíveis e criminais também. Qual é o conselho que a gente vinha sempre conversando? Primeiro, inclusive hoje eu sou advogado e tenho 2 grandes profissionais que estão sofrendo processos, seja na área administrativa disciplinar, seja na área civil. Eu estou fazendo a defesa deles. Quais as recomendações que eu dou? Primeiro, atenção no prontuário. O prontuário deve registrar detalhadamente, com muito cuidado hoje, não pode fazer de qualquer jeito, as circunstâncias em que o paciente chega ao profissional. Se ele vem de outro profissional, inclusive, eu sugiro, inclusive, registro fotográfico, de vídeo, da situação em que se encontra. No pessoal que trabalha na área de estética, então é pior, porque aí é obrigação de resultado, é obrigação de meio. No caso do neurologista, é preciso muito cuidado. Nós recebemos um caso de um profissional que recebeu um diagnóstico inconclusivo de um paciente que sofria de algum tipo de problema e ele estava tomando uma medicação com base neste diagnóstico inconclusivo. E a medicação estava dando efeitos colaterais. O médico registrou as condições em que era descrita o estado de saúde do paciente, retirou a medicação, porque aquele diagnóstico inconclusivo, o profissional disse está errado. 3 meses depois, o paciente vem a falecer. E o profissional é culpado por ter retirado a medicação. Quando o laudo de exame necroscópico dá como causa mortes algo que não tem absolutamente nada a ver com o problema neurológico. Então, a defesa vai ser feita com base no prontuário e com base no laudo de exame necroscópico. Então, registre sempre o antes, porque eu aprendi como presidente do PROCON que tem muita gente mal intencionada. Ele vai ao profissional, depois ele não quer pagar, e qualquer insatisfação, ele cria uma panaceia no Ministério Público Criminal. Então, você tem que se defender previamente, para depois facilitar a defesa caso você seja vítima de uma ação conspiratória, abusiva, de um falso paciente lesado. Perfeito. Assim que recebe uma notificação do governo estadual ou do federal, o que ele deve fazer? Ele já aciona um advogado? Eu acho. Já. Assim que receber uma notificação qualquer que seja, procura o advogado. O que eu costumo dizer é cada um na sua especialidade. Minha sogra, por exemplo, gosta de se meter a medicar. Vai dando remédio, pega remédio. O bicho já deu cada confusão. Quem é médico, conhece a sua profissão. Por isso que ele estudou, fez residência. E mesmo dentro da residência, ele tem as especialidades. E o CREMESP luta muito para que quem não é médico não exerça atividade própria de médico. Né? Agora, procure um advogado. Porque o advogado vai começar a analisar a sequência procedimental. Então, por exemplo, eu fiquei 37 anos atuando como promotor. Evidentemente, fiquei atrás do balcão, recebendo inquéritos prontos. A gente sabe exatamente qual é a cabeça do promotor e como é que ele vai levar essa questão. Tem um efeito na psicologia que chama efeito da primazia. Quem recebe a primeira notícia, ele é impactado por ela. E você só deve formar a sua convicção depois de ouvir os 2 lados. Isso não acontece hoje. Seja pelo juiz, seja pelo promotor, qualquer profissional. Então, hoje as coisas estão todas na base do eu acho,
e vai ser assim. Então, o profissional vai dar sequência e muitas vezes orientar o que deve ser dito e o que não deve ser dito. E se você vai ser ouvido por um inquisidor mal intencionado, é que nem aquele jornalista que te liga, você dá 4 horas de entrevista e sai só uma frasezinha no meio das 4 horas e vai jogando e vira manchete. Então, é preciso tomar cuidado. Desconfie da maldade humana e, sobretudo, olha só, 37 anos como promotor, eu sou professor de Direito desde 1989, tem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que foram meus alunos, tem ministro do STJ que foi meu aluno, muitos desembargadores, eu estou há muito tempo nisso e hoje estou advogando. Desconfie da maldade humana e desconfie do funcionamento da justiça, viu? Não acredite muito em justiça justa, não, viu? O que existe, na verdade, é uma queda de braço. E narrativas. A narrativa mais forte prevalece sobre a narrativa mais fraca. E não o que é justo prevalece sobre o que é injusto. Perfeito. Eu tenho uma outra colega que também neurocirurgião, as neurocirurgiões perguntam mais que os neurocirurgiões, né? Porque eu acho interessante. Em relação ao imposto de renda, o imposto de renda do médico normalmente é complexo porque ele tem múltiplas atividades em serviços públicos, privados, e muitas vezes eles são chamados a complementar, retificar. E ela pergunta, seria interessante, além do profissional de contabilidade, os impostos de renda passarem por uma análise crítica de um tributarista? Olha, eu acho que, sinceramente, eu acho que não chega a tanto. Você tendo um bom contador, eles normalmente são muito experientes. E pegar um contador também acostumado a trabalhar junto à área médica. Eu acho que o contador aí é mais importante que o próprio advogado tributarista, né? Os tributaristas, eles atuam mais nessa área de... empresarial. Atuação fiscal, delitos econômicos, e muitas vezes o fisco vai com uma boca muito grande, pede 400 milhões e, na verdade, o que ele deve são 40 milhões. Mas uma coisa como o formulário do imposto de renda, mesmo do médico, do advogado também é complicado, eu sugeriria um contador experiente e acostumado com essa área. Perfeito. É curioso, né? Esse é um dos episódios que tem mais perguntas e nós temos que... Eu vou pular algumas, mas uma me chamou a atenção aqui. Para os médicos, neurocirurgiões e neurologistas que viveram os anos 70 e 80, que ainda tem vários, né? Eles colocam que... Ela pergunta aqui. Vários colegas puderam viver a época dos anos de chumbo, né? Que eles colocam, e houve anistias bilateralmente, e que hoje há uma ideia de se revogar esse aspecto da anistia. Eles gostariam de saber qual é a sua opinião, relativo sim à neurocirurgia, porque nós viemos de uma classe muito ligada a essa, tanto de um lado como de outro, temos colegas, e muitos são politizados. Perfeito. Eles querem saber sobre isso, eu peço até um pouquinho fora do escopo do Não, quadro, eu acho que a mas pergunta, olha, essa pergunta não poderia ter sido mais oportuna. Parabéns a quem fez a pergunta. Sabe por quê? Amanhã, não sei se vai ao ar o programa hoje. Sábado. O programa vai sábado, então... Amanhã. Então, amanhã, sábado, sairá publicado, ou melhor dizendo, hoje, sábado, saiu publicado um artigo meu no jornal A Folha de São Paulo sobre a revogação da lei da anistia. Então, a sua pergunta, que está indo ao ar hoje, pode ser respondida pelo meu artigo que está na Folha de São Paulo, impresso hoje, e também no virtual desde ontem, sexta-feira, onde está sendo gravado. Quando você aprova... O que é anistia? Anistia é uma lei. É uma lei votada pelo Congresso Nacional, passa pela Câmara, pelo Senado, e o presidente sanciona. Ou, se o presidente veta,
volta para o Congresso, que derrubando o veto vira lei. E aí o presidente tem só que promulgar esta lei. A anistia, ela promove o esquecimento jurídico do fato. É como se aquele fato fosse esquecido. A lei continua em vigor, ou seja, quem praticar crimes depois da anistia responde pelo crime. Mas os fatos praticados antes da anistia são esquecidos. Pois bem, uma vez que a anistia entra em vigor e promove o esquecimento dos fatos, todos, assalto a banco, assassinato do sargento Mário Cosel, que estava na sentinela, ali do lado, no Comando Militar do Sudeste, ao lado da Assembleia Legislativa, assassinato do Alberto Mendes Júnior a golpes de coronhada pelo Marighella, torturas praticadas por torturadores que estavam aí representando o Estado naquele determinado momento, sobretudo no DOI-CODE. Todos estes fatos foram esquecidos, certo ou errado, a lei foi aprovada e promoveu o esquecimento jurídico de todos os fatos ocorridos até 1979. Quando ocorre o esquecimento jurídico, a punibilidade é extinta. Quer dizer, o Estado perde o direito de punir quem praticou aqueles fatos que foram esquecidos. E na nossa Constituição diz o seguinte: nenhuma lei pode retroagir para prejudicar o agente. Quando é aprovada a lei da anistia, ela extingue a punibilidade de todos os fatos anteriores, beneficiando todos os seus autores. Se viesse uma lei posterior que revogasse a anistia, essa lei estaria retroagindo para prejudicar essas pessoas. E a nossa Constituição Federal, me permita ser específico, no artigo 5º, inciso 42, diz o seguinte: a lei, no artigo 5º, inciso 40, diz o seguinte: a lei não poderá retroagir, salvo para beneficiar o agente. Então, a lei não pode retroagir, a não ser que ela beneficie o agente. Portanto, a resposta científica, jurídica a sua pergunta é: não, a lei da anistia não pode ser revista. Aí você faz a seguinte pergunta: e você acha que vai ser revista? Olha, hoje nas faculdades que eu dou aula, eu digo o seguinte: a lei diz isso. Agora, o que vai acontecer? Como é que a gente sabe? Já que a lei não vale mais nada, os princípios constitucionais não valem mais nada, o que vale é que quem tem a caneta e vai decidir acha que é certo. Então, hoje por isso nós vivemos uma enorme insegurança jurídica. Então, eu não sei te dizer o que pode acontecer, só te dizer o que a lei diz que deve acontecer. Perfeito, muito bacana. E para finalizar, nós temos só uma última pergunta, né? Dentro das profissões médicas, a que mais o médico migrou para a área de direito é a neurocirurgia. Eu não sabia disso, né? Nós temos muitos neurocirurgiões que se tornaram advogados de defesa, normalmente, e que a maioria abandonou a neurocirurgia só para ficar em advocacia. Alguns mantiveram a neurocirurgia e a advocacia. Para esses jovens agora, que são neurocirurgiões, que querem ir para a advocacia, para o direito, qual é o seu conselho? Eles devem tentar manter a profissão ou devem mergulhar? Descobriram que é melhor ser advogado do que neurocirurgiões? Devem mergulhar na carreira ou devem tentar manter as duas no intuito de ajudar nas causas? Olha, é uma pergunta interessante. Muito interessante. O meu cunhado, por exemplo, é formado em odontologia e hoje tirou a OAB advogado. A experiência que eu tenho é a seguinte: não dá para fazer as duas coisas bem feitas. Então, claro, se você vai para a advocacia sendo um neurocirurgião, você vai com uma série de conhecimentos específicos que vão fazer muito a diferença se você for atuar no direito médico, que é um ramo hoje, eu estou atuando nesse ramo, é um ramo muito interessante, muito explorado. Eu, como fui promotor, eu estudei muito medicina legal, então a gente tem conhecimentos de medicina por força da medicina legal, que é matéria dentro do direito. Agora, quem é um neurocirurgião, eu acho que pode fazer o direito, é importante que ele conheça os seus direitos, mas eu acho que ele deve se aprofundar porque é uma carreira
muito difícil. Chegar a neurocirurgião requer uma série de preparações e testes pelos quais você já foi aprovado, faculdade, residência, especialidade. Então, chegou nesse ponto, é uma especialidade que tem poucos profissionais relativamente ao país, eu acho interessante permanecer. Agora, se você se redescobriu como advogado, você deve ir em frente, mas procure, então, adotar a advocacia e se aprofundar nela, porque senão você vai ser um especialista em generalidades. Você não vai conseguir fazer bem nenhuma coisa nem outra. Muito obrigado, senhores ouvintes, meus amigos e amigas, neurocirurgiões. Foi um prazer muito grande ouvirmos o Dr. Fernando Capês e quero convidá-los a assistirem na íntegra essa entrevista, esse Café com o Presidente. Muito obrigado a todos. Vou pedir as palavras finais ao Dr. Fernando, por favor. Eu quero agradecer bastante, é um prazer ter te conhecido e já de cara aceitar o convite para esse programa excelente. Parabéns pela sua formação diversificada e também pelo alto nível do público que assiste a esse programa. Eu espero ter contribuído. E, independentemente disso, eu estou sempre lá no CREMESP, são meus amigos e tenho uma relação muito boa com os médicos, de maneira que estamos sempre à disposição também, estamos sempre lá onde nós nos conhecemos para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos, bom trabalho.